Oi, eu sou o Perdido. E eu sou o Tomás, e você está ouvindo o Por Trás do Disco no podcast Vamos Falar sobre Música. Primeiro trabalho de inéditas do Garotas Suecas em 6 anos. 1, 2, 3, 4 se aprofunda em questões políticas, na vida pós-pandemia e diferentes dramas sociais, porém, preservando a habitual leveza e o bom humor do grupo paulistano. Aproveitando a chegada do disco, eu, Kleber Fak e a minha amiga Isadora Almeida conversamos com os integrantes da banda e desvendamos todos os segredos do álbum em mais uma edição do Por Trás do Disco. Ouve aí! Oi pessoal, eu sou o Kleber Fak. Olá pessoal, eu sou Isadora Almeida. E no programa de hoje a gente recebe uma das bandas que a gente mais gosta aqui, né, Isadora Almeida? Nossos queridos do Garotas Suecas. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa. Muito obrigado por receber a gente. Super obrigado pelo convite, também estou feliz de participar. Sou ouvinte do programa, do podcast, então é mais envaidecedor ainda, né? Quando você participa de uma coisa que você escuta. Legal demais, estou feliz de estar aqui. Boa! Gente, não que vocês parecessem deslocados ou escapistas, mas o Garotas Suecas pra mim sempre foi uma banda radiante, divertida, bem-humorada e que tratou dos temas políticos com uma leveza que outras bandas do mesmo período talvez não tratassem. Mas nesse disco, 1, 2, 3, 4, a gente tem uma inversão. A gente percebe uma sobriedade um pouco maior, as coisas não são mais tão coloridas, são um pouco mais cinzentas. E eu acho que até a mais sorridente banda, ela acaba segurando o sorriso quando a gente passa pelo que a gente passou nesses últimos 4 anos aí de governo Bolsonaro, de Covid, todo esse caos que a gente viveu no Brasil. Queria que vocês comentassem um pouco como que foi essa mudança de direção, mas nem tanto, porque sonoramente ainda a essência prevalece a mesma, mas como que foi esse processo de composição desse quarto álbum de estúdio da banda aí? Eu acho que é um disco, como você falou, ele é fruto do contexto dele, né? Assim, é resultado do momento que a gente viveu, inclusive pré-pandêmico. O disco, uma parte das composições são de antes da pandemia. É engraçado que lá já tivesse refletido, né, um pouco desse espírito aí, dessa época que a gente viveu, politicamente, acho que de rumos no Brasil, uma mudança nas pessoas, nas relações entre as pessoas, da polarização política. Eu acho que isso, de alguma forma, já estava presente. Ali, em 2019, né, principalmente, eu acho que é quando a gente começou o processo de formulação do disco, e daí calhou da gente encarar uma pandemia. E o disco é um disco pandêmico, né? Como vários, eu acho que estão saindo nesse momento ainda, a gente ainda está vendo a safra aí de discos que foram produzidos nesse período, né? O nosso é um deles. Apesar de que eu acho que é isso, né? Ele é um disco pré-pandêmico, pandêmico e pós-pandêmico também, já que o lançamento está sendo feito agora. Assim, eu acho que ele cobre um pouco todo esse período aí. Sobre a gente, né? Eu acho que tem uma mudança da banda ao longo do tempo, um amadurecimento, uma transformação quanto pessoas, né? Os discos, desse disco para o anterior tem um espaço grande aí de tempo, então nós mesmos mudamos ao longo desse período também, eu acho, tanto como músicos, quanto como compositores, quanto como pessoas, e o disco reflete um pouco isso. A gente não larga, né, a forma como a gente pensa a música, as coisas que a gente gosta de escutar, então óbvio que soa como a gente, mas eu acho que com todo esse impacto aí, não sei se o Perdido tem alguma consideração também sobre essa transformação. Concordo com tudo que você disse, só ia ter um adendo. Tinha uma música que ia entrar no disco que chamava Nada Muda, que vai bem nesse clima mais cinzento, assim, do que a gente tava passando, sabe? E aí o Tomás falou, gente, a gente não pode lançar uma coisa dessas. Era uma música meio deprê, assim, sabe? Tipo, nada muda, nada mesmo, sabe? Eu achei que ele tivesse razão e por conta disso eu fiz a Todo Dia de Mudança, meio que com outro viés em cima das coisas, assim. Mas é porque já vivendo dentro daquele período pandêmico com o Bolsonaro e tudo mais, tava difícil reunir esperanças de qualquer lugar, assim, mas é bem por aí, bem pelo que o Tomás disse. E estruturalmente, assim, como que funcionou esse processo de gravação? Vocês gravaram à parte, cada um no seu canto, ou se encontraram em estúdio depois, ou já foi posteriormente vocês se reuniram ali para fechar esse álbum? A gente tinha começado, a gente estava para entrar no estúdio logo antes da pandemia começar. Quando começou, a gente deu um tempo, a gente ficou, sei lá, pelo menos uns 6 meses afastados, né, esperando
a época de quarentena dar uma passada, cada um no seu canto. E a gente foi retomando alguns ensaios, de vez em quando, com máscara, assim, sabe? Tipo, bem lentamente. Depois a gente foi começar a pensar em voltar a gravar no Freak, no estúdio do Nico, quando a gente começou a sentir que o clima estava menos hostil, assim, para isso, né? Foi bem aos poucos, e aí daí vinha um lockdown, e a gente parava mais um tempo, e aí tinha que voltar depois do lockdown, então teve tudo isso. O que eu ia comentar, só que eu ia falar que a gente é uma banda muito ao vivo, assim, né? A gente produz o disco, a pré-produção, somos nós 4 tocando juntos numa sala, a gente arranja todas as músicas ao vivo, assim, como elas soariam no palco, e aí a gente entra em estúdio para tentar captar um pouco essa essência de 4 pessoas tocando ao mesmo tempo. Nesse caso, a gente fez essa pré-produção lá em 2019, assim, só que na hora de entrar no estúdio a gente precisou fazer todo mundo separado por conta da pandemia. Então, eu acho que o disco talvez soe um pouco dessa maneira, assim, né, intermediário, digamos, porque ele foi muito pensado para soar como nós 4, e é muito rigoroso nesse sentido, né? A gente tem pouquíssimos convidados, participantes externos, a gente precisou ser minimalista também por conta do contexto. Então, sabe, o conceito e o contexto contribuíram para esse resultado um pouco assim. Boa. Bom, eu tava pensando hoje, porque eu tava reouvindo, né, o álbum antes da gente conversar, e eu fiquei muito pensando que, claro, é evidente que a pandemia tá ali, e eu comecei a lembrar, só que é um álbum novo pra mim, pra vocês não, mas pra mim como ouvinte é um álbum novo. E aí eu tava pensando, o que será que eles estavam ouvindo durante a pandemia? Porque, principalmente agora com essa retomada dos shows, eu trabalho em shows, eu até tô fazendo a turnê do Titãs lá com a 30E, enfim, a gente tá vendo essa retomada toda de artistas que soam nostálgicos para uma galera de 35, 40 anos. Pessoal que agora tem dinheiro para comprar realmente ingressos, já tá levando até filhos nos shows, enfim. E aí, tudo isso para falar, porque eu queria saber de vocês. Se vocês, agora já 30 e poucos mais, se vocês continuam procurando novas referências, se vocês ficaram nostálgicos enquanto vocês estavam gravando esse álbum, o que vocês estavam ouvindo, se vocês são artistas que, não, gostam mesmo de curtir aquilo ali que vocês curtiam quando eram mais jovens e não renovam muito, enfim, as referências. Acho que renovar é sempre importante, né? Mas não tem como também se fugir das coisas que você cresceu ouvindo. Possível. Aquilo tem uma conexão emocional com você muito, muito forte, assim, que é bem diferente de você pegar uma coisa nova hoje, né? Pra mim, pessoalmente, o que eu ouvia quase que ditava com quem eu andava ou como eu ia me vestir, quem eram os meus amigos. Então, tem um outro contexto aí, né? Hoje em dia, você já tá um pouco mais, né, estabelecido com você mesmo, mais seguro. A música não vem para ser um escape, né? Como quando você, sei lá, um adolescente, assim. Ela é um prato cheio todo dia, assim, né? De várias coisas. E a gente vai reexperimentando, eu acho. Acho que tudo na música também é cíclico. Eu voltei bastante para os anos 90, durante a pandemia, que foi quando eu comecei a ouvir música, mas eu ouvi bastante coisa nova também, quer dizer, na medida do que era lançado dentro da pandemia, que não era lá muita coisa, assim, né? Mas tem coisas novas interessantíssimas aí, eu acho. Você não falou que você tá no seu momento hip hop, né? Eu ouvi bastante gangsta rap na pandemia também. Não era meu som na época, eu gostava mais de um negócio mais punk, assim, mas hoje eu acho muito louco. Mas não sei se tem alguma referência disso no disco também. Eu acho que, em termos do nosso som, a gente tá num momento, assim, acho que também tem uma coisa de amadurecimento, que a gente se preocupa muito pouco, por exemplo, tá produzindo uma música, de achar uma referência, falar, vamos fazer um arranjo parecido com tal banda, isso daqui podia soar de tal jeito, que no começo da banda, pra gente, era muito presente, acho que dá pra escutar, né? Falar assim, dá pra entender mais ou menos de onde eles se inspiraram, o que eles estavam escutando pra fazer essa música. Eu acho que hoje em dia a gente é muito mais seguro e espontâneo para fazer as coisas como estão na nossa cabeça e na nossa relação ali entre os 4. E é engraçado isso, porque a gente assim, não em busca de referências necessariamente, mas todos nós somos ecléticos, assim, nas coisas que a gente escuta, né? Então, por isso que eu brinquei do gangsta rap.
O meu começo de pandemia, aquele momento inicial, foi um momento pagode 90, que Acho foda também. uma referência que certamente não está muito no nosso som, mas que eu me lembro muito, é isso também, é da minha iniciação musical, de ouvir música no radinho, Sim. no rádio do carro e tal, né? E eu acho que também, para mim, a pandemia teve som de anos 80, assim, eu fui recuperar, ou coisas que eu nunca tinha ouvido, sabe? Então, fui pegar discos lá do The Cure, por exemplo, que eu nunca tinha escutado. Eu sou fã da banda, mas conheço, assim, né, da discografia. Eu, na verdade, não conheço os singles, as músicas famosas e tal. Então, fui fazendo um pouco esses apanhados, assim, de bandas que são muito presentes na vida, mas nunca tinha parado para escutar e tal. E daí música pop dos anos 80 também, tipo Cyndi Lauper, que eu sou fã dela, né? Assim, tem alguns discos que eu fui pegando que soaram para mim muito durante a pandemia, assim. Legal. Vocês falaram que o disco começou lá em 2019 e agora ele chega aí em 2023, 4 anos depois. Mudou muito do que vocês estavam pensando nele lá atrás para o resultado que a gente teve acesso agora, ou a essência é a mesma? Acho que mudou muito. Teve um monte de música pré-pandêmica que não entrou no disco. E ganhou uma outra cara. A gente, eu acho que... É uma boa pergunta essa, sabe? Porque eu não sei nem se eu me lembro como eu achava que o disco deveria soar lá em 2019. Idem. Sabe, eu tô tentando lembrar o que eu achava que esse disco ia ser lá naquele momento e tal. Ele é o disco que saiu agora em 2023, né? E que foi feito em 2021 e 2022. Com músicas que foram feitas mais pra cá, né? O Perdido lembrou. Tem algumas músicas que são mais do final do processo. E as músicas que eram lá do começo do processo, como eu falei, por já ser um contexto que estava zoado, né? Assim, já estava uma luta no Brasil naquele momento. O Futuro do Pretérito já tinha essa carga também, esse peso dessa reflexão. Exato. É verdade. Sim. Ele já tem... eles são discos, em algum sentido, contínuos, assim, né? Eu acho que esse é mais atual, óbvio, né? Mas mais amadurecido também nesse nosso formato quarteto. Eu acho que tem uma consolidação. A gente sabe mais o que a gente quer, né, nesse momento. Mas já tinha, assim, acho que ele já apontava algumas coisas que iam aparecer nesse disco sequencial, né? Que seria num espaço de 2 anos e acabou virando um espaço aí de quase 6 anos, né? Bastante tempo. Só pra gente, antes de ir pro faixa a faixa aqui, eu me liguei pela primeira vez que todas as capas do disco do Garotas Suecas são ilustrações ou projetos gráficos, não tem fotografia, né? Eu nunca tinha me ligado nisso. Queria que vocês comentassem um pouco sobre essa capa, que ela tem essa mistura de elementos que eu acho que de um jeito ou de outro acaba sintetizando tudo aquilo que a gente viveu nesses últimos 4 anos, né? Que é a mais completa bagunça, mas de um jeito meio que ordenado, desordenado aqui. A gente fala sobre isso, sabia? Né, quando a gente estava comentando sobre a arte da capa e tal, eu lembro eu defendi uma capa, não abstrata, né, mas que fosse uma imagem, uma ilustração. De fato é isso. A gente não é uma banda que bate muito forte na questão da imagem. Imagem é importante para qualquer banda, né? Não existe música pop sem o trabalho de imagem e da forma como os artistas se colocam, se vestem, arrumam o cabelo, falam, como a gente está falando aqui. Acho que tudo isso faz parte da construção da imagem artística da banda. E uma das coisas que eu acho que é marcante pra gente é isso, né? São essas capas, imagens aí de pinturas, de amigos. E aí outra coisa facilita certamente, que é o fato da gente conhecer muitos artistas muito bons, assim, né? Então, que inspiram a gente, que a gente chama para produzir as nossas capas. E elas foram ficando abstratas, né? Eu acho que essa talvez seja a diferença. As outras têm alguma representação ali, enquanto que essa é um trabalho mais abstrato. É do Thiago Aidar, super fera, né? Um artista em ascensão aí. E ele pintou a capa escutando o disco. O disco já estava mais ou menos pronto, né? Quando a gente decidiu que a gente ia fazer a capa com ele. Ele falou, ele tem uma pintura que acho que é muito selvagem, num certo sentido, assim, né? Ele se joga, se entrega para fazer a tela. Eu nunca vi, eu tô falando do que ele me conta, né? Acho que é assim, pelo que ele falou. E ele falou, coloquei as músicas e fui fazendo, e produzi lá. Acho que ele produziu alguns resultados e esse aí é um deles, assim. Eu concordo com você. É abstrato, mas tem uma representação fortíssima, né, de como eu acho que a gente se sente abstrato nesse momento, né, pós-pandêmico. Meio sem forma, meio sem... Sim. Sem lugar, talvez, às vezes.
Bora pro faixa a faixa aqui. O disco começa com Tire Seus Dedos, uma criação do Antônio aí. E ela começa com uma pegada mais climática, com aquela levadinha de sintetizador ali crescendo e de repente ela te joga pra dentro do disco. Queria que vocês comentassem um pouco sobre essa canção e por que vocês escolheram justamente essa como música de abertura desse novo álbum. Ela é uma música animada, é uma boa música de abertura, né? Ela vem forte, né? E ela tem uma levada de bateria que é bem representativa do som que a gente meio que desenvolveu ao longo dos anos que a gente tem a banda, assim, que é o que a gente apelidou de Freak Beat, né? Aquela bateria Garotas Beat, né? Garotas Beat, é. E foi o Nico que fez, foi uma das primeiras músicas que a gente começou que entrou no disco. Eu acho que ela é pré-pandêmica, se eu não estou enganado. Ela fala de uma festa, né? De uma relação que acontece ali numa festa, e acho que só dava para ser pré-pandêmica, né? Que durante a pandemia a gente ficou distante das pistas de dança e tal, né? Então, uma dessas músicas é isso, né? Da primeira leva de músicas e tal. Eu acho que é isso, ela tem uma força, ela não é. O disco tem um conteúdo político, né? Em várias outras faixas, ela propriamente não é. Mas a gente conversando depois também, é legal ir ouvindo, né? Nas próprias entrevistas a gente vai entendendo coisas sobre o disco, assim, né? Conversando com vocês, a gente vai tendo tempo de pensar e ouvindo as sensações que outras pessoas tiveram no disco. Mesmo as faixas românticas, ou essa, né? Que fala de um relacionamento ali, de uma paixonite, digamos, que acontece, né? Entre duas pessoas, não tá muito bem resolvida, né? É meio crítica também da outra pessoa. Fala, você não tá se entregando, não tá legal, tem alguma coisa ainda, assim. Eu acho que, mesmo então as faixas que são mais de amor, assim, nesse disco elas têm um pouco também essa característica, né? As coisas não estão muito bem no lugar, assim. Perfeito. Total. Bom, na sequência, a gente vem com a faixa 2, Todo Dia é de Mudança. Bom, ouvindo, pra mim ficou na minha cabeça que é uma incerteza, mas ela é esperançosa, ela é pra frente. Queria entender por que ela veio logo na sequência, se é pra mostrar um pouco disso, né, dessa incerteza, porque eu acho que incerteza permeia muito o trabalho todo, assim. Com certeza. Eu acho que tem aquela história que a gente contou ali no começo, né, dela ser uma resposta a um ponto de vista um pouco mais tenebroso, mais cinza, e tinha a ver com eu dizer isso pra mim mesmo. Eu precisava ouvir essas palavras, eu acho, naquele momento, sabe? Tava difícil, a pandemia tava difícil, a gente era bombardeado de notícia ruim todos os dias, e quando vinha uma que não era tão ruim ou até boa, mesmo de um núcleo menor, assim, não um núcleo tão macro, um núcleo micro, você já ficava mais contente, mais aliviado, assim, sabe? Tipo, você se apegava a qualquer coisinha, assim, sabe? E aquilo já mudava o rumo do seu dia inteiro. Eu achava isso impressionante. E essa força da mudança, né, é um negócio que a gente tem que estar atento pra e meio que rolar junto com também, sabe? Não tem muito como, às vezes, lutar contra essa força, aceitar e bola pra frente, assim, basicamente isso. Eu acho que, só um pitaquinho sobre essa música, que eu também fui pensando sobre ela, é que ela fala de mudança e ela fala muito sobre escolhas, né? Ela vai falando ao longo do tempo, todo dia de ficar de um jeito ou de outro, você tem, né, opções ali, você vai colocando na letra, né, perde, assim, tipo, você pode encarar essa coisa assim ou assim, assim ou assim, então, pra mim, acho que soa interessante também por causa disso, assim, acho que a mudança, a minha impressão, né, que é algo que tá mais solto no ar, assim, a escolha tá mais no nosso poder, assim, né? Total. Empodera, de alguma maneira, o ator aí da música, né? Assim, não, só é fruto das suas escolhas que vai produzir ao longo do tempo essa mudança. Excelente. A gente chega na terceira faixa e ela é de longe uma das minhas favoritas aqui, porque eu amo Ronettes, eu amo Beach Boys, e ela tem essas harmonias de vozes, essas canções que meio da Jovem Guarda, essas canções de amor nostálgicas. Queria que você comentasse um pouco sobre essa que me transportou diretamente para os anos 60, sendo que eu nunca cheguei nem perto de viver nessa época. Essa é a ref, né? Total, assim, a referência dessa música, de fato, quando a gente começou a fazer... Isso, pra mim, eu sou apaixonado também. Eu
queria ser... Se eu não fosse eu queria ser a Aretha Franklin, sabe? Queria ser um grupo vocal dos anos 60. Eu amo também, né? Assim, aquele som do Phil Spector, da Motown, desse período. E pra banda sempre foi. Porque a gente é apaixonado também por esses arranjos vocais, né? E Beach Boys, claro. Né? A gente... né? Pérez, eu me lembro lá do começo da banda, e a gente ficava, quando a gente não estava no palco, em ensaio, né? Que a gente sempre gostou de cantar juntos, tocar violão, cantar juntos, a gente fazia os arranjos vocais de música dos Beach Boys, né? Crosby, a gente podia ter em qualquer lugar, era tipo numa festa, dar 2 cervejas pra eles, a gente começava a se isolar no ônibus, né? Da galera e começava a fazer do-op. Nos lugares até um pouco inconvenientes, assim. Totalmente. Né? Birds, a gente sempre amou, né? Esses arranjos vocais. Nossa, e daí, total. Acho que o disco todo tem isso, né? Assim, tem os corais e tal. A gente, em geral, arranja as músicas assim, né? Um cantor principal, embora nesse disco tenha alguns duetos. E os que não estão no vocal principal fazem coro. Então o coro varia de música para outra. Pode ser eu, Perdido e Nico, e a Irina faz o principal, ou se eu faço principal, Perdido, Irina e Nico, a gente vai mudando os trios, né, de vocal de base. Essa música é bem... Eu vou falar que, do ponto de vista pessoal, durante a pandemia eu tive uma mega crise criativa. Eu fiquei um tempão sem conseguir compor. Falava na terapia, sabe? Aquelas coisas assim. De fato, era uma questão. E ainda mais no meio de fazer um disco, né? Pô, a gente tá fazendo um disco, eu não consigo mandar música nova, não tá saindo nada e tal. E essa foi a primeira música que saiu depois de muito tempo. Acho que o Perdido vai lembrar também. Essa eu já mandei, o disco já tava muito encaminhado, assim. E aí eu falei na terapia, falei, pô, fiz uma música nova. Ele falou, e aí, ficou legal? Eu falei, mais ou menos. Eu mesmo não tava muito seguro da minha própria música. Hoje em dia eu também concordo com você. É uma das que eu mais gosto, assim, porque ela tem esse arranjo diferente, muito referente, que ficou, linda, acho linda. que, né, assim, muito interessante. Uma relação também de amor platônico ali, né? De um amor que não se resolve, o cara gosta da mulher, a mulher não quer ficar com ele, um pouco a história é essa, assim, né? E tem uma outra referência oculta, eu vou falar aqui, já vou revelar. Opa, segredo. No final, no final tem até a citação, então acho que não seria tão difícil de descobrir, né? Mas aquelas palavras da citação que eu falo no final, né, da música, é uma citação da música do Léo Jaime. Então essa música tem uma mega... Eu sabia que tinha uma cretinice também no fundo dessa canção, assim, uma safadeza. Isso. É o Léo Jaime. O Léo Jaime. Que é uma música que eu amo, também sempre toca no rádio, que fez parte da minha pandemia. Na verdade é isso, né? Os anos 80 tem uma super referência desse período dos anos 60, da Motown. Os New Romantics era total isso, assim, essa levadinha. É isso aí, eu tava escutando ontem, já que eu falei que eu tava na onda dos anos 80, né? Tava escutando The Smiths. Os Smiths sonoramente tem uma super referência, né? As linhas de baixo e tal, então... Para mim fazia parte do mesmo universo e a gente colocou oculto, não tanto que agora eu tô contando, né? Também esses outros pedacinhos aí de coisas ali na música. Fantástico. Posso só fazer também um adendo? Para mim o que chama atenção nessa música é a simplicidade dela. Talvez entre um pouco na questão do seu bloqueio. Talvez, como o disco todo estava encaminhando por essa questão de narrativa, assim, né? De vamos contar o período político e não sei o que, talvez isso que tivesse tido alguma coisa, né, te impedindo de escrever uma coisa, porque assim, quando tem já um direcionamento, de repente você já não é um compositor, você acaba virando quase que um publicitário, né, você tem uma pauta para atingir, né, só que eu acho que a gente nunca pensou disco dessa forma, né, tipo, tem um contexto e todas as músicas têm que estar necessariamente inseridas nesse contexto, assim, né? Talvez um pouco feras míticas, mas se a música é boa, no final das contas ela entra. Eu acho que foi isso que fez ela entrar. Eu também adoro essa música e eu também sou muito fã desses arranjinhos vocais. Eu adoro produzir, adoro fazer essas coisas. Me divirto horrores. Boa. Bom, na sequência a gente vem com Veneno. Adoro, muito divertida. Eu queria entender, no final ali, cansei de falar pra você, tudo vai se resolver. Fala pra quem? Quem é o você? Você é todo mundo que noia. Todo mundo que se preocupa demais em, sabe, faz minhoca na cabeça pra resolver alguma coisa, assim, sabe? Calma, respira,
dar um passo para trás. Toda essa geração. Não, eu sou assim, direto. É uma autocrítica essa música também. Às vezes eu me pego me encafifando demais, deixando um problema mais complicado do que ele é, sabe? E eu acho que essa música é para todo mundo. Eu acho que na pandemia, principalmente, eu me percebi vivendo momentos tão duros que às vezes só algum escape servia. Qualquer escape que seja, sabe? Tipo, desde um chocolatinho pós-almoço a uma cerveja, um vinho à noite, sabe? Qualquer coisinha já era motivo para você jogar aquela dose mínima de serotonina no sangue só para nem que não faça bem muito daquilo ou ao decorrer de um longo tempo aquilo, de vez em quando faz bem. Um veneninho. Bom. Eu queria aproveitar que você falou disso, dessas pequenas alegrias e das coisas que foram estimulando a gente durante a pandemia, porque na faixa seguinte, Podemos Melhorar, ela é uma faixa que é uma composição sua, mas ela tem esse discurso um pouco mais universal. Pra mim, evoca muito Beatles ali na fase do Revolver, no Sgt. Peppers. Tem essa coisa que parece uma cítara, mas eu lendo os créditos aqui não cita cítara nenhuma. Queria que vocês comentassem um pouco sobre essa canção que tem essa linguagem do amor, dessa comoção coletiva e o que ela representa aí dentro do disco, essa faixa. Uma boa pergunta, cara. Eu não sei, nesse contexto um pouco maior, o que ela representa. Nunca parei para pensar. Mas era um sentido onde que eu via que eu... É sempre sobre mim as minhas músicas, tá? Desculpa ser chato e repetitivo. Mas é sempre eu que eu tava botando eu no papel da pessoa que tava recebendo a dica, digamos assim, sabe? Que a gente precisa, às vezes, sair de um lugar mais cômodo e tentar dar um passo à frente, porque sim, porque é vida, porque a gente deve isso a nós mesmos. E quanto ao lance dos Beatles, eu mirei mais no Black Crowes, eu admito, mas principalmente porque eu que fiz o riff que eu mostrei pro Tomás da guitarra, tinha aquela coisa de afinação aberta, assim, a tambura, que é o que a Irina toca na gravação, é um instrumento hindu também, não é uma cítara, mas que tem 4 cordas só, né? É tipo um negócio mântrico ali, assim, e a letra dela acabou saindo como um mantra também, né? Então acho que casou bem com a ideia da música, assim. Eu não sei se a gente tava pensando em botar essa tambura desde o começo. A gente tava, Tomás? Eu não lembro disso. Eu não lembro como surgiu a ideia, mas a Irina tem muita proximidade, muita afinidade, né, com a cultura indiana. É verdade. Então ela já tocava harmônio em outros discos, né? Se ela conseguiu... Ela não tem uma tambura, né? Mas a gente descolou depois... Eu não vou saber agora fazer o agradecimento aí à pessoa que nos emprestou a tambura para gravar. Mas acho que ela tinha essa vibe, né, digamos. Para mim, quando eu gravei a guitarra, o som referência era... Você falou Black Crowes, para mim era Stone Temple Pilots. Então, você vê, aos poucos a gente vai falando dessas referências. É isso. Que talvez não sejam tão óbvias, assim, mas que estão muito presentes na nossa cabeça. Não, mas Stone Temple Pilots tinha essa de guitarra aberta também. Total. É que ela começa meio meditativa ali, de repente ela joga a guitarra pra frente, né? É isso. É verdade. E eu acho que, tô tentando também interpretar o disco como um todo, né? A gente pensa os nossos discos, nossos álbuns, com a cabeça de LP, né? De vinil. Então a gente sempre tem um pouquinho essa ideia lá do B e lá do A, assim, né? E depois de ouvir muito disco, né, a gente fica um pouco isso, com uma coisa introjetada de como um disco soa, mais ou menos assim, né, no lado A, que tem as músicas um pouco mais pop, de alguma forma apelativas, assim, né, de serem mais grudentas, num formato mais clássico, assim, de verso-refrão e tal. E nesse caso desse disco também acho que as que são mais otimistas, né? O começo do disco acho que tem uma audição mais otimista, assim, todo dia de mudança, podemos melhorar, falando de amor também, falando de balada, como eu contei, e daí o lado B a gente coloca as músicas que acho que em termos de formato talvez sejam um pouco mais difíceis, mas que a gente sempre teve muita tranquilidade de fazer, né? Nunca
ficamos presos a formato de música, a que fosse, né, com uma cara específica e tal. Então, eu tenho a impressão que essa é uma música de lado A, talvez que termine o lado A, né? Assim, a gente não tem o LP ainda para saber, tem uma questão física também, de tamanho, o que vai caber em cada lado e tal, mas na minha cabeça, assim, essa faz parte aí, talvez né, completando esse pedaço do disco que coloca um pouco mais para frente, assim, mais para cima, né? Total sentido. Que era muito a gente se dizendo, né? Como a gente gostaria que tivesse, muito mais do que como tava mesmo se sentindo, talvez. Bom, na sequência a gente tem What You Want, que acho que pra mim, assim, da primeira vez que eu ouvi, é a música mais direta, política, e o jeito que ela termina, né? Não escuto mais panelas agora. Eu queria saber se ela foi feita bem na época, assim, de tipo, não escuto mais panelas agora, ou se foi depois, assim, talvez um pouco mais na finalização do álbum. Em que período que ela apareceu? Ela é uma das primeiras também. É. Ela é da leva original de músicas. Talvez ela seja pré-Bolsonaro até, né? Ela é do período das panelas lá Da Dilma. contra a Dilma, né? Sim, é isso que eu queria entender. É isso. É exatamente isso. Aí, depois já teve panela para todo lado, né? Exato. Depois já teve muita panela para todo mundo ali depois daquilo. A gente escutou muitas panelas depois, né? Ainda mais no período pandêmico, eu me lembro, quando tinha os pronunciamentos do Bolsonaro, as pessoas iam pra janela, aí ficava aquela... Todo dia às 8 horas da noite. Tinha aquela treta, porque daí gritavam os caras para Bolsonaro também, aí ficavam se xingando os vizinhos e tal. Era uma espécie de descarrego ali, aquele momento, né? De todo mundo preso em casa, soltando os cachorros. Então, talvez ela tenha um pouco, né, esse retrato de momento, como o disco todo tem. A gente foi muito... se deixou muito, né, fazer essas coisas com a cara da época que tinham mesmo, assim. O disco é um retrato, é comentário, é crônica de todo esse período que a gente passou. E essa música talvez tenha essa colado naquele momento, mas é legal te ouvir que você ficou em dúvida que ela poderia ser uma música muito mais recente também, né? Assim, ela poderia... É legal isso, que digamos, aquela raiva ali, né? Aquela revolta que a gente estava sentindo naquele momento tá viva ainda, né? E acho que isso é o tom de todo disco mesmo, né? Assim, as coisas... Tudo bem, mudamos, passamos dessa etapa, mas as coisas não estão legais não, assim, né? Vamos um pouquinho de... Nem pé no chão, eu acho, assim. Um pouquinho de senso crítico mesmo. Eu acho que o disco chama para esse lado. E só para contextualizar, eu acho que, tipo, desde 2016, eu não lembro de ter tido um panelaço nunca, antes. Acho que nunca rolou. Não, foi inédito, né? A partir daquele Acho momento. que sim. Pra mim era coisa da Argentina, panelaço. Mas era nas ruas, não era dentro de casa. Aqui era quando a Dilma... começou com as manifestações ali de 2013, mas quando a Dilma se reelegeu, que ela foi dar os primeiros discursos lá em 2014, aí que começou a onda dos panelaços. Foi em 2014 que começou, então. Sim. Nossa. Quase 10 anos batendo. Pois é. Pois é, isso aí. A gente viveu a década da panela, né? Queria já aproveitar para emendar com Como É Que Pode, que é a 7ª faixa do disco. Eu venho do interior do Paraná e lá é uma realidade muito mais conservadora, muito bizarra. Visitei minha família recentemente e essa é uma das músicas que me toca muito nesse sentido, porque você fala... explicar já tentei, mas não quis escutar. Provas te apresentei, preferiu ignorar. Como é que foi pra vocês lidar com familiares, parentes? Vocês tiveram que cortar relações aí durante esses tempos? Porque essa música, eu acho que ela sintetiza muito dessa angústia que a gente viveu de ter que lidar com pessoas que eram muito amigas, pessoas que eram parentes e que de repente estavam proclamando um discurso altamente fascista ali, ultra problemático, sem se dar conta do que estava acontecendo. Cortar relações, eu não cheguei a cortar nenhuma, mas se afasta, né? Seu ouvido na pinico 100% do tempo, assim. Ela lida com essa questão do negacionismo, gente. Sério, a gente vai abraçar isso aí? Vocês vão morrer abraçados nisso aí mesmo? Aí era com tudo, era com vacina. Uns negócios que eu acho que a gente já tivesse passado sobre, sabe? Tipo, o Brasil é um país historicamente que abraçou a vacina, sabe? E de repente tava todo mundo negando também isso, coisas
banais, assim, eu não tava acreditando. Falei assim, gente, vamos parar com isso. Bem discordar de política e tal, assim, até certo ponto, pelo menos, mas essas questões básicas de saúde, ciência, terraplanismo atingiu o Tomás até pode falar melhor desse conceito, porque ele entrou de espião numa comunidade terraplanista. Então, é bizarro. Essas coisas foram ganhando força nesse momento pandêmico e eu tava desacreditado. Falei assim, não é possível, gente, que a gente tá passando por isso. Assim, eu tive no grupo não sou terraplanista, tá, gente? Mas eu tava no grupo Terra Plana Brasil, do Facebook, durante muito tempo. E eu tenho a impressão que mais da metade das pessoas tava lá que nem eu, só pra ver os doidos, assim, sabe? Porque era uma coisa... Você aprende, de fato, sobre uma forma de pensar. É engraçado, assim, pensando como observador do negócio, tem uma lógica, embora seja muito irracional, né? Tem uma lógica interna de como pensam. E daí o grupo, só para contar, assim, o destino, uma hora eu fui descoberto lá e fui expulso. Porque o grupo, na hora que começou o processo eleitoral, ele se converteu em um grupo de bolsonarismo. Eles pararam de falar de terra plana, e não sei se isso foi feito intencionalmente, se o grupo foi congregando gente que tem essa inclinação para depois já fazer política, eu acho que não. Eu acho que só teve uma afinidade naquele momento entre duas formas de pensar, né? Que tem muita afinidade, assim, essa do É uma galera muito carente, né? Eu vi aquele documentário, acho que é da Netflix, é uma galera muito solitária e que acaba se conectando por meio dessas coisas que são meio absurdas. É isso. E aí, uma hora eu comecei a reagir ao que eles estavam postando lá, não lembro exatamente o que foi, e fui expulso. Durante bastante tempo eu consegui ficar em silêncio só vendo o pessoal discutir a Terra plana. O que teria para depois da Terra plana, né? Para não sei o que e tal. Essa música, essa é um comentário, acho que bem específico do período, desse período de uma ascensão dessa nova direita e tal, né? De um tipo de pensamento, né? Como a gente estava falando. E do período pandêmico, né? O Perdido falou assim, essa é uma música bem claramente de um comentário para um tipo de pessoa que existiu nessa época, negacionista, anti-vax, e para dar o meu take sobre a questão dos grupos e tal. Eu tive um grupo de família que implodiu, logo no começo da pandemia, assim, tipo, parou de se falar, era um grupo de WhatsApp, né? Porque não tinha condições, assim, não tinha espaço mínimo de diálogo. Foi a minha mãe que criou e ela foi a primeira a sair. Eu tô saindo, Bel saiu. Sabe, assim. E depois um outro tio meu saiu também, não sei o que. Aí ficou só... Eu tinha uma tia que tentou contemporizar, ela mandava umas piadas de mineiro, a família de Minas, né? Esse pedaço da família da minha mãe. Sabe, mandava umas piadas de mineiro, assim, tal, para tentar deixar o clima leve, mas não tinha condições de contornar o que tinha acontecido. Nas relações pessoais, eu acho que as pessoas com quem a gente se relacionava já são muito de um meio específico, né? É isso, né? Os meus meios onde eu circulo em geral são a música e a universidade. Que, em geral, são pessoas que acho que têm mais ou menos posições políticas ou visões de mundo muito parecidas, assim. Mas tem uns caras que são aqueles que falam, não sei se tem condições de reatar, porque depois do que você ouviu, que a pessoa já falou, né? É muito difícil voltar atrás. E em alguns casos é isso, ofendendo... As pessoas nem percebiam, né? Falavam, artista é tudo não sei o quê. Eu falei, gente, eu sou artista. Vocês percebem que vocês estão falando de mim, de uma pessoa que está aqui na mesma conversa? Assim, ou isso, né? Professor é vagabundo, na universidade eles ficam ensinando não sei o quê. Eu falei, gente, eu sou professor universitário, vocês percebem? Tem aqui eu dou o depoimento para vocês de como é, o que faz lá, assim, né? As pessoas não conseguiam ver que estavam, na verdade, falando, às vezes, uns absurdos, né? Isso porque eu nem estou falando as coisas que declaravam sobre pessoas LGBT, né, sobre pessoas negras e tal, tudo isso, imagina, machuca de uma forma a relação que eu não sei se depois tem volta atrás, assim, eu acho difícil mesmo. Puxado, vamos lá, seguindo aqui. Faixa 8, que eu achei muito legal, A Bala Que Era Pra Ser Sua, essa também é bem direta. Assim, legal entre aspas, não, né? Legal entre aspas, mas vou te contar por que é legal. Porque eu tava lá, no show do Titãs, eu vi muito, né, já vi uns 10. E aí, toda hora que aparece uma música... Titãs, não tem como dizer que não é política, todas as músicas deles, mas as que são mais explícitas, eu fico pensando, caraca, como que essa música tem 30 anos? E aí, quando eu ouvi essa, eu falei, caramba, será que daqui 30 anos, quando eu levar meu filho, ele vai falar, nossa,
poderia ser hoje de novo? Sabe assim, eu queria entender de você, Tomás, se quando você estava escrevendo essa música, que né, foi composta com o Paulo Miklos, se você ou ele, em algum momento vocês chegaram a pensar nisso, de tipo, putz, será que essa música ela vai envelhecer mal? Né? Eu queria que ela envelhecesse mal, porque significaria que a gente não ia ter mais problema, né? Mas enfim. Eu acho que, assim, como eu tinha falado, acho que eu já tinha comentado um pouco sobre isso numa resposta de uma música anterior, não vou lembrar qual que eu falei isso. Que nesse disco a gente, talvez pela primeira vez, a gente tenha se preocupado muito pouco com essa coisa da música ficar datada, assim, sabe? É a música que é para falar dessa época, desse momento. Ela é um comentário sobre um tipo de pessoa, uma forma de pensar. Então, não nos preocupamos muito com isso, assim. Apesar de que eu acho que é uma música, como você falou, que ela tem um potencial de ter atualidade, né? Infelizmente, atualidade ainda durante muito tempo. É uma música que vem de antes do bolsonarismo. O Paulo me mandou essa letra. A letra é do Paulo e a música é minha, né? Ele me mandou essa música, acho que na época que ele estava saindo dos Titãs. Tava uma leva de músicas, de composições ali, quando ele estava produzindo o disco novo dele. O primeiro disco, né? Agora ele tem um segundo disco, disco solo, né? Acho que o primeiro dele é 2013, 2014, é bem dessa época do Levante ali mesmo. Eu acho que é de depois, eu não vou saber o ano exatamente, eu não vou saber quando que é isso. O tempo ficou confuso, né? Sim. Com a pandemia, assim, tipo, eu não sei quanto tempo as coisas fazem e tal, mas ela era uma música que poderia ter entrado no nosso disco anterior. Ela já estava pronta lá pro Futuro do Pretérito, né? Então é uma música que não é exatamente atual, apesar de super atual, porque de lá para cá só piorou, né? Isso, porque aquele tipo de movimento, essa coisa da bancada da bala tal, já se falava naquela época, né? Bancada da bala tal. Isso ganhou força e acabou chegando à presidência da República. E quando ele me mandou essa música, aí acho que afinal não coube no disco lá. O disco é um disco muito de canções de amor, né? Assim, ele não tem muito esse tom. Por outro lado, caiu perfeitamente no nosso disco, né? Que o nosso disco tem exatamente esse tom, como a gente estava falando, desse retrato político, mas de uma época, de uma forma de pensar e tal. E quando eu compus, eu pensei num arranjo, porque para mim, essa forma de pensar, né, do armamentista e tal, a gente até comentou isso numa live que a gente fez outro dia, tava eu e o Perdido. É uma cabeça de cowboy, né? Eu vou garantir a minha segurança com uma arma aqui no meu cinto, cada um por si, aquela coisa do faroeste, assim, né? E aí eu compus a música, a melodia e tal, e depois a gente fez o arranjo pensando um pouco com essa coisa de trilha sonora de faroeste, né? Assim, claro que ela tem 1000 outras referências e tem uma cara que foi ficando muito específica, mas, digamos, de onde eu parti quando eu fiz a composição, tinha um pouco essa pegada. Eu espero, e acho que a gente tem que lutar. Essa semana já teve uma medida excelente aí de retroagir, tentar conter um pouco, né, os CACs e a venda indiscriminada, né, de armamentos. Mas, assim, eu acho que essas coisas têm uma inércia muito grande, né? A arma que é vendida hoje vai ficar rodando por... A arma não estraga, né? Ou demora muito para estragar. Então, depois que você despeja uma quantidade de armas, né, numa determinada sociedade, isso tem um tempo de possível estrago longuíssimo, assim, né? Então, eu não sou, como vocês podem perceber pelo disco, acho que nós não somos muito otimistas, assim, apesar de cantarmos que todo dia é dia de mudança, a gente precisa sempre estar fazendo, sempre de guarda levantada, assim, eu acho. Perfeito. Bom lembrar que o mandato Bolsonaro também acabou com quase a Carla Zambelli atirando num civil, né? Então, ela podia ter entrado no Futuro do Pretérito, mas pode entrar no próximo também. Pode entrar no futuro... Que louco. Futuro do presente, né? O futuro do presente. Chegamos em Marginais, nona faixa do disco. Mais uma vez esse discurso político bem aflorado aqui. Mas essa é uma música que, não sei, ela cheira São Paulo pra mim, na situação política que a gente vive, com esse prefeito que não é um prefeito, que é um cara que tá ali que ninguém vê. E essas pessoas, eu moro bem no centro mesmo, e aí todo dia a Cracolândia vai para um lado, vai para o outro, essas pessoas são espancadas ali, jogadas de um canto para o outro, agora estão tentando empurrar para o Bom Retiro, como as últimas notícias indicam.
Queria que você comentasse um pouco sobre essa música que joga um pouco os holofotes para esses grupos marginalizados, sejam eles de São Paulo, do resto do Brasil e do mundo, né? Então, essa é uma música pré-pandêmica também. Eu já tava nessa... Eu acho que você falou da gente não saber quem que é o prefeito, isso acontece em São Paulo desde sei lá quando, Sim. né? O prefeito eleito, 2 anos seguintes, concorre para governador, deixa o vice, que ninguém lembra o nome, e foi assim nessa toada por, sei lá quanto tempo. Mas o que estava me inspirando nessa letra, no começo, quando eu escrevi, tinha a ver com a marginalização da cultura, tinha a ver com os cortes na cultura que o Bolsonaro fez, né, antes da pandemia. Como música cheia de mimimi, acabar com a Lei Rouanet, enfim, essas coisas, assim. Músico virou vagabundo de novo, né, assim, não que algum momento tenha mudado isso, mas como ficou aflorado, né, no discurso dessas pessoas, assim, eu me senti pessoalmente atacado e fiz essa música. Só lembrar que a gente teve um secretário de cultura exonerado porque emulou a estética nazista em rede nacional, né? Surreal. É verdade. Ai, quanta coisa. Nossa. Então, começa a lembrar. É legal que o disco inspira, assim, que você vai ouvindo também. Acho que tudo bem que foi uma época ruim das nossas vidas, mas eu acho que pode servir, né, um pouco assim de, sabe, uma referência. Como que era aquela época? O que estava acontecendo? Registro histórico. A gente pensou nisso quando estava fazendo. É isso. Bom, a faixa 10 não tá tudo bem, acho que é muito do que a gente já falou, assim, mas por que vocês resolveram colocar uma faixa tão soco na cara das pessoas? Essa é o chamado, né? Acho que foi a última que entrou, né? É a música talvez a última composta, né? É a última que entrou, que a gente arranjou e tal. E é essa, é isso que você falou, assim, é meio alerta que serve inclusive para o pós-pandemia e para o pós-Bolsonaro. Gente, Sim. Não tá tudo bem. É uma coisa bem de internet, né? Também, assim, tá? Acho que tem uma brincadeira com um linguajar de redes sociais, assim, né? Sim. Sobre isso, tá tudo bem. Fala, não tá tudo bem. Tem alguma relação... A primeira música do primeiro disco de vocês é Tudo Bem. Elas se conectam de alguma forma aí? Sim. É um comentário, né? Também sobre a forma como a gente se sentia e o tipo de música que tá lá naquele primeiro disco. E um pouco uma resposta, né? Disso, de uma forma de pensar de um outro momento para cá, assim. Então tem essa... É uma autorreferência, né? Uma brincadeira com a gente mesmo, assim. É engraçado ver, às vezes, ver e escutar, principalmente aquela primeira fase da banda e esse primeiro disco, a gente era... É o que a gente falou lá no começo, né? A gente era diferente, a banda era diferente, a época era totalmente diferente. O nosso primeiro disco é um disco muito festivo. Tem até uma capa da Isto É, que é de 2010, que é o ano que vocês lançaram o disco de vocês, que é Nunca Fomos Tão Felizes, que era justamente nesse momento de ascensão, de fechamento do governo Lula, chegada da Dilma, de alta circulação financeira para as classes C, D, E ali. Então, acho que a gente teve uma inversão completa quando a gente chega nessa música agora, né? Eu posso fazer um comentário? Eu vou tomar uma liberdade, fazer um comentário. A gente é uma banda, né? Acho que a gente não... Eu tenho a impressão que isso... Tem momentos no Brasil em que é valorizado mais o artista solo, né? A pessoa, o nome, e banda, o trabalho em grupo, que é muito ligado ao rock também, né? A banda acho que é uma imagem do que é o rock no Brasil, embora a gente tenha também grandes artistas solos do rock, mas essa cai a banda, né? E eu acho que quando o músico é o músico com a assinatura dele, né? Caetano Veloso com a assinatura dele na capa, sabe? Aquela coisa assim, ele fala muito sobre ele, né? Sobre o que tá sentindo, sobre como tá a sua vida e tal. A banda é uma negociação, né? Então, o Perdido e eu falamos bastante de coisas pessoais aqui quando a gente estava comentando as músicas que a gente escreveu, mas a banda é sempre um trabalho coletivo. E acho que isso, o fato de ter mais pessoas vivendo numa determinada época, tal, acho que a banda serve muito como para-raio, sabe? Assim, da época. Ela consegue captar coisas que eu acho que para um artista solo, claro que ele pode, a gente tem artistas geniais, maravilhosos, mas que sempre tem um tom a mais de subjetividade, enquanto que a banda é isso, né? Acho que às vezes, inclusive na forma de falar, às vezes mais direto, né? Passando recado.
A gente pensa como... A gente brinca com isso, né? A gente pensa que nem gangue, às vezes, sabe? Sabe? É muito engraçado essas coisas. Às vezes os 4 estão com raiva da mesma pessoa, viram a mesma coisa e não gostaram ou gostaram, estão apaixonados pelo mesmo som e tal. Então, acho que às vezes tem esses recados, assim, que a gente gosta de passar, que tem muito a ver com esse nosso trabalho como banda, assim. E essa coisa um pouco crítica, claro, mas um pouco irreverente também, assim, né? Sim. Tá todo mundo achando que tá uma maravilha, então a gente vai fazer um disco falando que não tá não, assim, né? Dá um pouco contra a corrente. Perfeito. Acho que dá pra pensar também no sentido do Tomás, seu irmão mais velho, ter composto Tudo Bem, e o Nico, seu irmão mais novo, ter composto Não Tá Tudo Bem, uma briga de irmãos, assim, pode ser também. Na verdade é tudo sobre família. Perfeito. O disco encerra com uma das minhas favoritas também, foi trabalhada como single, Gentrificação. Eu tô em pleno processo de procurar um apartamento novo aqui, porque já subiu demais o aluguel. Comenta um pouco dessa faixa, que eu sei que ela é a pura síntese do que é viver em São Paulo, mas nas capitais do Brasil inteiro eu acho que ela traz esse sentimento de quando você encontra um lugar, dentro de pouco tempo esse aluguel vai subir, aqueles bares com cadeira de praia, praias artificiais aqui no centro de São Paulo, tá rolando um monte. Vou chegar. Nossa, cara, isso aqui é uma maldição pra quem mora na cidade aqui. Conta um pouco mais sobre essa música e por que vocês escolheram ela justamente como música de encerramento também desse álbum? Ela também é uma das últimas, né? Da última leva. Quase pós-pandêmica já, né? Eu hoje em dia moro, e quando compus essa música já morava no bairro de Pinheiros. Que é um bairro que está sendo posto abaixo e reconstruído, assim, né? Uma coisa impressionante. Toda semana que eu passo por lá, Insano. tem um prédio novo sendo construído, é surreal. Assim, eu aluguei o meu apartamento, acho que sobre o qual... Eu falo sobre muitos momentos da minha vida e sobre outras coisas que a gente viu também nessa música, né? Ela é um apanhadão, na verdade, de várias coisas. Eu me lembro, por exemplo, a gente, quando foi para os Estados Unidos pela primeira vez fazer turnê, a nossa base lá foi o Brooklyn, né? A gente ficou na casa de amigos, a gente meio acampou, a gente não tinha grana para fazer a turnê, sabe? Foi tudo um pouco assim feito do jeito que dava, assim. Então a gente ficou no chão de apartamento de amigo. E era isso o que eu retrato aí, né? Uma casa era uma antiga loja que o pessoal transformou em casa, era meio uns cortiços, assim, só que a gente não falaria que são cortiços porque eram jovens de classe média, na verdade, mas a forma de habitar a cidade, assim, sabe? Era fazendo parede de cortina, dormia no sofá, sei lá, um monte de gente, né? 8, 10 pessoas dividindo no mesmo apartamento, jovens artistas, é a narrativa da música, né? E logo depois, quando a gente foi outras vezes lá para esse bairro de Williamsburg, hoje em dia virou um bairro turístico, né? Sim. E com prédios moderníssimos e tal. Era o epicentro do hipster, né? Da cultura hipster. Assim. Rough Trade bem ali pontuando. A gente até gravou esses tempos um programa sobre o documentário do Meet Me in the Bathroom, né? Que trata desses momentos da cena nova-iorquina. E o primeiro momento é justamente isso. São galera morando lá porque era um lixaço, era barato, você pagava pouco. E aí você corta a cena pra 5, 6 anos depois, era tipo apartamentos caríssimos, a galera migrando pra esse lugar. É uma coisa que tá acontecendo aqui também, né? Então é engraçado, a gente fez um pouco parte daquela cena lá de Nova York, né? Que a gente foi alguns anos seguidos, fizemos turnê, tocamos festivais lá e tal. E a gente viu, o bairro mudar, até que hoje em dia já não tem mais nada a ver com o que era, né? Assim. E isso, óbvio, acontece em São Paulo também. Acho que gentrificação, inclusive, é um termo de origem do inglês, né? Que foi aportuguesado aí para se referir ao que acontece também na nossa cidade. E daí, no final da pandemia, eu mudei para esse apartamento em Pinheiros e falei assim, nossa, o melhor lugar que eu já morei, tô a 2 quadras do metrô, a cidade é minha, sabe? Aquela sensação assim. E daí começou a pandemia. E eu não pude usufruir, né, digamos, da cidade, assim, de sair de casa e fazer as coisas e ir pro mundo. E daí, cara, terminou fazendo, tipo, final de 2021, então tava finalmente acabando o período, né, de pandemia e tal, e eu recebi uma notificação e fui despejado do meu apartamento. Ele foi demolido para construir um prédio maior. Então, eu fui, de novo, né, a música, então, tem um aspecto também que é autobiográfico, assim, porque eu fui vítima, digamos assim, né, desse processo aí. E um prédio bizarro que eu jamais teria condições de viver, o que vai ser construído lá no lugar, né? Então o final da música narra um pouco esse processo aí. De novo, um comentário, né? Dessa época, acho que você tem razão, essas 3 últimas músicas, talvez, falam muito sobre a cidade, né? É sobre
a cidade de São Paulo. Eu acho que é um traço sobre o qual a gente tem pensado também, tem falado, que é de ser uma banda paulistana, né? Assim, eu acho que faz parte da nossa identidade também, a relação que a gente tem com a cidade. O nosso sotaque, óbvio, né? A gente até brinca, né? A faixa de abertura é total isso ali, o sotaque paulistano. Ele faz, a gente brinca, aquele sotaque dos Mutantes, né? Que a gente ama, assim, só que a gente fica imitando porque a gente já não fala da mesma forma como os paulistanos falavam naquela época. Embora tenha uns traços, né? Que marcam muito. E nessa música Gentrificação tem uma hora que a gente faz o coral. A Irina canta e tal, aí de repente entra uma voz, digamos assim, de um comentário, né? De um narrador externo. E aí a gente faz esse coro, que tem a ver com os Beach Boys e tal, mas esse coro tá muito mais perto dos grupos caipira. Vocais. Demônios da Garoa. A gente também tava com essa coisa na cabeça, assim. E a gente faz o sotaque paulista também, paulistano particularmente, né? Dá pra perceber lá, de repente, sabe? Aquela coisa de falar assim, que também é um sotaque que hoje em dia ele é muito específico de São Paulo, né? Dá pra ser pessoa mais velha, em geral. Mais velha, pessoa mais velha. Eu acho que o Perdidos também tem mais aquele sotaque apartamento, assim, que é um sotaque paulistano mais contemporâneo, assim, né? Mas também, tipo, é isso, assim, sem vergonha de falar dessa forma, acho que de se referir e cantar sobre a cidade, que é muito representativo, acho que não só de São Paulo, né? Todas as grandes cidades. Eu fiquei lembrando, né? O Baiana System canta sobre especulação imobiliária, sobre a gentrificação também, de alguma forma. Então, não é só essa banda em São Paulo que está cantando sobre isso. Acho que talvez seja uma coisa que conecte também essa experiência de viver na cidade sem muita grana. Para mim, gentrificação também, apesar da letra do Tomás não fazer menção direta a isso, tem a ver também com a gentrificação cultural, não só imobiliária, assim, né? Que a gente vive. Acho que é um fenômeno que passa por todas as camadas da sociedade. Por isso que a gente achou talvez bom pontuar, assim, porque é um negócio que é quase que meio que inevitável, né? Tá todo mundo tentando gourmetizar a existência, né? Que é basicamente o que a gentrificação faz. Perfeito. Gente, para fechar aqui, eu vou pedir para que cada um de vocês escolha uma música. Pode ser a que representa o disco, pode ser a que vocês gostam mais nesse atual momento, a que vocês acham que vai apresentar o disco pro ouvinte. Eu queria que cada um de vocês escolhesse a sua favorita desse novo álbum de vocês. 1, 2, 3, 4. Acho que a minha favorita é Tire Seus Dedos. E eu vou sugerir Gentrificação, sobre o que a gente estava falando aqui. Então a música que abre e a música que fecha o disco aí, né? A gente escolhe. Perfeito. Gente, para fechar agora, redes sociais onde as pessoas podem acompanhar o trabalho de vocês, vem show, vem divulgação aí, o que vai rolar para promover esse novo álbum? Vem show de lançamento em agosto, em breve a gente vai passar a data, né, e fazemos a divulgação. É legal o pessoal seguir a gente nas nossas redes sociais, que é por lá que vão ficar sabendo desse show de lançamento, e depois, claro, o plano é que a gente circule com o lançamento desse disco, um show novo, né? Finalmente, um show novo pelo Brasil aí. No Instagram, Garotas Suecas, com underline. Instagram, acho que hoje em dia é a nossa rede principal, Garotas Suecas, né? No Instagram é sem underline. Sem underline? É com underline no Twitter. Obrigado. Eu vou deixar lincadinho na descrição desse episódio aqui, mais Perfeito. fácil. Eu acho que se a pessoa escrevesse na busca, ela ia achar de qualquer forma, né? O Garoto Suecas oficial é o nosso logo ali, amarelo. Né? Mas se você jogar no Google, desative a busca no safe, tá? Corre o risco de aparecer alguns peitinhos aí. Então, isso, né? O Instagram é a rede que a gente tem usado muito para fazer as lives, para falar com o público. É legal seguir por lá. Pelo Twitter, como o Perdido falou, e Facebook. Além disso, recomendo muito que nos siga também no YouTube, onde está o nosso acervo de clipes ali. E tem muita coisa guardada, né? Da história da banda e tal. Acho que é uma rede social legal também para nos escutar. E daí depois no seu streaming de escolha para escutar as músicas novas. Perfeito. Pessoal, muito obrigado aqui pelo papo. Para mim e pra Isa, tenho certeza que pra ela também é uma honra enorme. A gente gosta muito, muito, muito do trabalho de vocês. Eu ouço vocês desde que vocês estavam no MySpace, antes de lançar o primeiro disco. Sim. Então, a gente gosta demais. Eu sei que a Isa deve ter programado o vídeo de vocês na época da MTV, quando ela trabalhava por lá.
Então, de Ou verdade, era banho de bucha todo dia e eu lá torando. Coração aberto, que a gente gosta muito do trabalho de vocês. É uma honra poder conversar com vocês aqui sobre esse disco maravilhoso. A honra é nossa. Legal demais. Toda A nossa. gente que agradece e também somos fãs demais do trabalho de vocês. O Por Trás do Disco é um projeto paralelo do podcast Vamos Falar Sobre Música. Apoie a gente em padrim.com.br/podcast VFSM. Por apenas R$5 por mês você tem acesso a esse e outros programas com muita antecedência. Eu sou @KleberFac no Twitter e no Instagram e você acompanha meu site musicainstantanea.com.br. Eu sou @AlmeidaDora no Instagram, AlmeidaDora _ no Twitter, e é isso. Não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais, @podcast VFSM em tudo. E se você gostou desse episódio, compartilhe nas suas redes sociais. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau! Esse podcast foi editado por Nick Silva.